Então, pessoal, a gente vai falar brevemente sobre linguagem de descrição de hardware, certo? Que é o que vocês vão utilizar aí para desenvolver os projetos da disciplina de vocês. Tanto a disciplina teórica, aqui em circuitos digitais, mas também lá em laboratório de circuitos digitais vocês vão utilizar as linguagens de descrição de hardware para fazer os projetos de vocês. Então, o que é uma linguagem de descrição de hardware? Também chamado de HDL, a sigla em inglês, né? Hardware Description Language. Basicamente, é uma linguagem textual, como se fosse uma linguagem de programação, só que diferente de uma linguagem de programação em que você gera um programa que vai ser rodado em um computador, a linguagem de descrição de hardware, ela serve para descrever um circuito. E no caso aqui vai ser um circuito digital. Então não confundam uma linguagem de programação com uma linguagem de descrição de hardware. A linguagem de programação, o resultado final é um programa que vai rodar num computador. A linguagem de descrição de hardware, o produto final é o circuito, que inclusive você pode utilizar esse circuito para construir um computador para rodar um programa descrito por uma linguagem de programação, certo? Então a linguagem de descrição de hardware, o produto final é um hardware, o próprio nome está dizendo. Então a gente nunca vai dizer que está programando, por exemplo, em VHDL ou programando em Verilog. A gente vai dizer que a gente está descrevendo em VHDL ou descrevendo em Verilog. São as duas principais linguagens de descrição de hardware. E o circuito que você está descrevendo aqui no HDL, ele pode ser feito apenas para simulação, certo? Você pode apenas fazer simulação do circuito, usando ferramentas de simulação que a gente vai aprender na aula de hoje, como você pode sintetizar, ou seja, você pode gerar aquele circuito e implementar ele no FPGA ou no CPLD, certo? Professor, o que é FPGA e o que é CPLD? São conceitos que eu vou abordar um pouco melhor na disciplina de laboratório, mas de forma resumida, uma FPGA ou um CPLD, ele pode ser entendido como sendo um hardware no qual você consegue descrever o que aquele hardware vai fazer. Ou seja, você consegue dizer qual o circuito digital que vai ser implementado naquele hardware. Não se confundam pensando que isso é parecido, por exemplo, com um Arduino da vida. Não é. No Arduino, o hardware, o circuito, já está todo feito. A única coisa que você muda é o programa que o Arduino vai rodar. Aqui no FPGA ou no CPLD, você cria todo o hardware. O que você cria é o hardware, não o software, certo? Então, a linguagem de descrição de hardware pode ser utilizada tanto para só fazer simulação, que é o que eu vou cobrar aqui na disciplina teórica, mas também pode ser utilizado para sintetizar um circuito num FPGA ou no CPLD. E também serve, não está colocado aqui, para você criar o seu próprio chip. Então, por exemplo, você tem uma ideia de um novo processador ou de um novo chip que faz alguma função no celular. Então você pode descrever seu circuito usando uma linguagem de descrição de hardware e mandar para uma empresa específica para converter a linguagem de descrição de hardware que você descreveu em um chip. Aí você gera o seu próprio chip, você gera o seu próprio circuito integrado, certo? Também é possível fazer isso com HDL, certo? Quando você está em linguagem de descrição de hardware, existem duas linguagens mais comuns, que é o VHDL, certo? Que vem dessa sigla aqui, ó. O V de VHDL, ele vem de outra sigla, que é de VHSC, que é Very High Speed Integrated Circuits. Circuitos integrados de muita alta velocidade. E o HDL é de linguagem de descrição de hardware, certo? Porém, aqui na disciplina a gente utiliza o Verilog e o System Verilog. O Verilog e o System Verilog, eles podem ser entendidos como se fossem a mesma coisa, certo? Na realidade, hoje, o Verilog é um subconjunto do System Verilog. O System Verilog é mais amplo, o Verilog é um subconjunto do System, certo? Que o System Verilog é um pouquinho mais fácil de trabalhar do que o Verilog. Então a gente utiliza aqui no nosso curso o Verilog ou o System Verilog. E aqui, pessoal, é diferente das linguagens de programação. Por exemplo, lá vocês têm Python, C, Java, um monte de linguagem de programação e cada uma é, digamos assim, melhor para uma área. Então, se você vai para a parte de IA, por exemplo, geralmente o pessoal gosta de usar Python.
Se você vai para a parte de processamento, escrever sistema operacional, por exemplo, ou escrever driver, aí você vai ter que escrever em C ou C++, certo? Sistema web, vai ver que alguém ainda usa Java, né? Mas enfim. Mas usa Java ou PHP. Então é diferente das linguagens de programação, em que cada uma tem um propósito mais específico para uma área. Linguagem de descrição de hardware não tem isso. Todas as duas, tanto VHDL como Verilog ou System Verilog, a priori elas servem para a mesma coisa. Então, tanto faz. Se você aprender uma, você pega a outra em 2 semanas, certo? Então, a gente utiliza aqui System Verilog ou Verilog, porque, por experiência própria, os alunos aprendem melhor, certo? Do que o VHDL. Então, dentre essas linguagens de hardware, a que se destaca aqui, a gente vai abordar, é o System Verilog. Então, por que a gente vai utilizar HDL? Ah, professor, eu vi que tem um programinha, que a gente até ainda vai abordar aqui na disciplina, que é o LogSim, que eu consigo fazer simulação de circuito. Por que eu não utilizo o LogSim? Porque LogSim é um programa que é acadêmico. Se você sair desse portão para fora, ninguém vai falar de LogSim, certo? LogSim é da porta da universidade para dentro. Da porta da universidade para fora é HDL, certo? Então por que ninguém vai falar de LogSim lá fora? Porque o LogSim tem várias desvantagens. E uma dessas desvantagens, que na verdade foi o objetivo da criação do HDL, é esse tópico aqui, ó. Simplificação em relação à sua documentação. Então, como as linguagens de descrição de hardware são linguagens textuais, elas são mais fáceis de documentar do que, por exemplo, você utilizar LogSim, que você só utiliza diagrama de circuito. Certo? Então, para documentar é muito mais fácil. Principalmente projeto muito grande. Só quem já trabalhou com um projeto muito grande no LogSim sabe como infernal fica aquilo. Certo? Fica muita coisa por cima de muita coisa, você não entende mais o que está acontecendo. Diferentemente do que uma linguagem textual, que tem, no mínimo, comentários, certo? Mas você também pode usar outras ferramentas, como um Doxygen da vida. Outra vantagem do HDL é que a atualização dos projetos fica muito mais fácil de fazer, principalmente quando você está na FPGA. Porque a FPGA ela tem a característica de ser reconfigurável. Então, se você descrever um circuito numa FPGA e você quer mudar uma funcionalidade daquele circuito, você só redescreve novamente, atualiza o seu código, digamos assim, e joga novamente para a FPGA. Certo? Outra vantagem é que ela permite um projeto em um nível mais alto de abstração. A gente vai ver aqui, na verdade, não aqui na disciplina teórica, na disciplina prática, quem está pagando vai ver isso aqui. Que o Verilog, ele tem estruturas, na verdade não só o Verilog, o VHDL também tem, estruturas que são muito parecidas com uma estrutura de linguagem de programação. Então tem if, tem case, tem for e assim por diante, certo? Só que aqui a gente vai trabalhar num nível mais baixo, porque eu quero usar o HDL para reforçar os conceitos de circuitos. Redução no tempo de projeto, testes e implementação. Certo? Isso aqui é bastante comum, principalmente quando você está comparando com montagem de circuito na protoboard. Então, quem já montou circuito na protoboard ou quem vai montar na disciplina prática, vai ver que é muito chato montar circuito grande na protoboard. É muito suscetível a erro, demora muito para montar, enquanto que fazer a mesma coisa usando uma linguagem de descrição de hardware ou um FPGA é muito mais simples. Certo? No final das contas, a vantagem de utilização do HDL é a facilidade de síntese de circuitos em uma FPGA. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que geralmente o hardware gerado, que vai estar lá na FPGA, ele é menos otimizado do que um circuito que você constrói especificamente para a aplicação. A gente não vai entrar tanto em detalhe nesse tópico, porque isso requer um pouco mais de maturidade em circuitos digitais, certo? Mas basta vocês entenderem que um circuito gerado num FPGA, usualmente ele é menos otimizado do que um circuito integrado que foi criado para aquele propósito, certo? O processador de alto nível de desempenho é feito ainda da maneira profissional ou eles fazem... Depende. O que eles fazem, tem partes que já estão prontas, aí eles não fazem FPGA, e tem partes que eles fazem um FPGA e depois cria o circuito integrado. Certo?
Então, a linguagem de descrição de hardware que a gente vai utilizar aqui é o System Verilog, certo? E o que eu vou apresentar aqui é a estrutura básica do System Verilog. É tipo assim, o mínimo que tem que saber, só que com esse mínimo vocês já são capazes de fazerem o primeiro projeto. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que todo circuito digital em System Verilog é denominado de módulo, certo? Então, módulo e circuito é a mesma coisa, do ponto de vista do System Verilog. E todo código em System Verilog inicia com a palavra reservada module e encerra com a palavra reservada end module, certo? Então, entre o módulo e o end module é onde você tem a descrição do seu circuito, certo? Outra característica do System Verilog é que ele é case sensitive, ou seja, palavras maiúscula e minúscula são diferenciadas pelo interpretador System Verilog, certo? Isso é bom reforçar, por quê? Porque embora, acho que todas as linguagens de programação que vocês já utilizaram é case sensitive, mas o VHDL, que é outra linguagem de descrição de hardware, não é, certo? Então, todas as linguagens de programação que vocês já utilizaram são case sensitive, mas tem uma linguagem de descrição de hardware, que é o VHDL, que não é case sensitive. Então é bom reforçar que o Verilog em específico não é case sensitive. Espaços em brancos não são interpretados, então você pode utilizá-los para fazer formatação de código. E diferentemente do Python, em que você tem que dar as tabulações certinhas, System Verilog não tem isso. Você pode dar tabulação, não dar tabulação, quem escolhe é você, certo? Todos os comandos terminam em ponto e vírgula, assim como você tem lá no C, né? Vocês vão ver que muita coisa que tem aqui do System Verilog é parecido com o que se tem no C. Inclusive os comentários, né? // é comentário em única linha, /estrela é comentários em múltiplas linhas, aí você fecha com estrela barra. Certo? Regra para identificadores. Identificadores é o nome que a gente dá para tudo que você nomeia no System Verilog. Fica mais fácil associar com C, que é a linguagem que eu acho que vocês têm mais familiaridade. Então, quando você vai nomear uma variável, por exemplo, de Paulo, você está nomeando a variável de Paulo. Paulo é o que a gente chama de identificador, certo? E existem algumas regras para vocês escreverem os identificadores no System Verilog. Ele deve sempre iniciar com letra ou com underline e jamais deve iniciar com número, certo? Só essa regrinha. E lembrando, ele é case sensitive, então palavras maiúsculo e minúsculo fazem diferença. Bem, como é a estrutura básica de um código System Verilog? Primeiro, inicia com a palavra reservada module e você dá o nome do módulo, que é o nome do seu circuito. Aí você abre parênteses e fecha parênteses. Aqui entre os parênteses, você vai definir as portas do seu circuito. Professor, o que é porta? Porta é a comunicação do circuito com o mundo externo. Ou seja, porta é entrada e saída, certo? Tudo que for entrada, tudo que for saída, a gente chama de porta. É a mesma coisa de pino, certo? Daqui a pouco a gente vai explicar como é que você faz a declaração dessas portas. A declaração da porta vai ficar entre os parênteses. Aqui eu estou quebrando as linhas, mas não é obrigado você quebrar, certo? Aqui eu estou quebrando porque eu acho que a formatação fica mais fácil. Depois que você fecha o parênteses e coloca o ponto e vírgula, porque todo comando no System Verilog tem que terminar com ponto e vírgula, você vai colocar aqui o funcionamento do circuito. Efetivamente aqui você vai dizer como esse circuito funciona. Que a gente vai explicar hoje uma das formas de você descrever o funcionamento do circuito. Só que o final você coloca end module. Aqui tem um pequeno erro, não precisa esse ponto e vírgula aqui no final não, certo? É só end module, é o único comando que não precisa do ponto e vírgula. Então, bem, aqui para a declaração das portas, a primeira coisa que você vai colocar é o tipo da porta. O tipo da porta vai dizer se ela é entrada, saída ou bidirecional. Bidirecional é que ela ora funciona como entrada, ora funciona como saída. Vocês não vão trabalhar com bidirecional, acho que aqui na disciplina teórica, em momento nenhum, certo? Então, ou vai ser entrada, ou vai ser saída. Então, ou vai ser input, caso você queira ser entrada, ou output, caso você queira que seja saída, certo? Depois do tipo da porta,
você coloca o tipo do dado. O tipo do dado, aqui no System Verilog, ele tem uma característica que ele é uma linguagem que, embora tenha tipos, assim como você tem lá no C, que lá no C você tem um tipo inteiro, float, char e assim por diante, aqui no System Verilog também tem tipos, mas ela é uma linguagem que ela não é tão fortemente tipada, certo? No final das contas, a gente só vai utilizar um tipo aqui na disciplina todinha. Todos os problemas são resolvidos com um tipo só. Mas o System Verilog, ele tem o tipo bit, o tipo logic e o tipo tree, certo? O tipo bit é caso esse dado só assuma dois valores possíveis, ou nível lógico 0 ou nível lógico 1. Só que geralmente o tipo que a gente utiliza é o tipo logic, porque ele é uma extensão do tipo bit. Além dos valores 0 e 1, ele também admite outros dois valores que a gente vai entender a importância deles ao longo do curso, que é o valor de don't care, que é literalmente não importa, e o valor Z, que a gente chama de autoimpedância, certo? Então, basicamente, a gente vai utilizar, pelo menos aqui na disciplina teórica, 100% das situações a gente vai utilizar o tipo logic, certo? Tem o tipo tree, que ele é importante, mas ele é mais importante para algumas situações específicas, certo? O tipo tree, ele é quase como se fosse o tipo logic. A única diferença entre o tipo tree e o tipo logic é que o tipo tree, ele não admite o don't care, ou seja, ele só admite 0 ou 1 ou autoimpedância, mas a diferença do tipo tree para o tipo logic é que o tipo tree pode admitir múltiplos acionadores, certo? Ou seja, você pode ter múltiplas entradas entrando no tipo tree, certo? Tá confuso? Eu sei, mas a questão é o seguinte. Vocês só vão utilizar o tipo tree se um dia vocês quiserem fazer barramentos. Barramento de dado, barramento de endereço e assim por diante. Aí vocês vão precisar do tipo tree. A não ser que vocês queiram fazer isso, vocês só vão utilizar o tipo logic. Então aqui na disciplina a gente só utiliza o tipo logic, certo? Se um dia vocês quiserem fazer, por exemplo, uma memória que acessa um barramento de dados ou que puxa algo do barramento de endereços, aí vocês têm que utilizar o tipo tree para fazer aquele interfaceamento. Mas não se preocupem que vocês não vão precisar utilizar aqui na disciplina. Existem alguns tipos que eu estou chamando aqui tipos legados, certo? Por que são tipos legados? Porque são tipos que foram definidos inicialmente no Verilog. O System Verilog é como se fosse a extensão do Verilog. Tem alguns tipos que foram definidos no Verilog, que continuam no System, mas recomendo não utilizar, que é o tipo reg e o tipo wire. Eu estou falando por quê? Porque eventualmente se vocês procurarem na internet, vocês ainda vão encontrar códigos que são códigos mais antigos, que vão utilizar tipo reg e tipo wire, certo? O tipo reg, ele é basicamente um tipo logic que apresenta capacidade de armazenamento, porém ele não pode ser entrada. Já o tipo ARI é um tipo logic que ele não apresenta capacidade de armazenamento, porém ele pode ser tanto entrada como saída. Na realidade, a diferença do tipo reg para o tipo ARI é o seguinte. Existe uma diretiva no Verilog, ou no System Verilog, que se chama diretiva always. Toda vida que você quer manipular dados dentro dessa diretiva always, os dados têm que ser tipo reg. E toda vida que você quer manipular dados fora da diretiva always, os dados têm que ser do tipo ARI. Só que isso é uma confusão, é um dos problemas graves do Verilog, é isso aqui, certo? Reg e o ARI. Isso foi resolvido justamente com o tipo logic, certo? Então aqui na disciplina a gente só vai utilizar o tipo logic. Novamente, eu estou falando do tipo reg e tipo ARI porque eventualmente vocês podem encontrar códigos assim, certo? Algumas vezes, pelo menos aqui no início do curso a gente não vai precisar, vocês vão ter que declarar barramentos. Barramentos, eles são vetores de bits, ou seja, um conjunto de bits. Ao invés de você declarar os bits individualmente, você pode declarar os bits como se fosse um vetor, certo? A única diferença é que entre o tipo de dado e o nome da porta, você coloca um colchetes e você coloca o bit mais significativo, 2 pontos, o bit menos significativo.
Então, por exemplo, se você estiver fazendo a declaração desse tipo de porta aqui, ó, input, quer dizer que é uma entrada do tipo lógico, 32.0, A, eu estou querendo dizer que essa porta A, o bit mais é um vetor de bits, o mais significativo é o 3, o menos é o 0. Isso quer dizer que A tem quantos bits? 4, né? Bit 3, bit 2, bit 1 e bit 0. Então são 4 bits. Se eu quisesse declarar A como sendo 8 bits, isso aqui teria que ser quanto? 7. Então sempre a quantidade menos 1, certo? E o LSB sempre vai ser 0, certo? Só que, de início, pelo menos para o primeiro projeto, vocês não vão precisar utilizar isso aqui. Na verdade, até podem, mas não precisam. O nome da porta é literalmente o nome do pino, certo? Então, nesse circuito aqui que a gente acabou de montar, que é um circuito que tem entradas IUT e saída F, o nome da porta poderia ser, por exemplo, I, depois U, depois T e, por fim, F, certo? E, claro, que o nome da porta tem que respeitar os identificadores, lá daquelas regrinhas que a gente apresentou. Bem, aqui a gente tem a descrição do circuito, o funcionamento do circuito. E aqui a gente tem as 3 abordagens clássicas do System Verilog. Abordagem por fluxo de dados, que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Abordagem hierárquica, que a gente vai trabalhar com isso só lá na segunda unidade. E abordagem comportamental, que a gente vai trabalhar na terceira, certo? Então, a abordagem por fluxo de dados, basicamente é você descrever as expressões que relacionam a saída com a entrada. E o System Verilog, ele tem vários operadores que podem ser utilizados. Operadores lógicos, aritméticos, de comparação, deslocamento e por aí vai. É uma tabela de operadores. Porém, aqui no curso, eu vou só deixar vocês utilizarem os lógicos, certo? Ou seja, vocês vão utilizar apenas operações lógicas para descrever a relação de entrada e saída. Vai ser mais do que o suficiente aqui para a disciplina teórica. E, diferentemente do que acontece, por exemplo, em qualquer linguagem de programação, em que você coloca só o valor que você quer atribuir igual à expressão, aqui no System Verilog você não pode fazer isso. Você tem que colocar antes essa palavra reservada aqui, ó, assign. A-S-S-I-N-G, assign, certo? Então você coloca assign, aí você coloca a saída que você quer atribuir, ou você pode atribuir também dados intermediários. Igual, aí você coloca a expressão lógica. Essa expressão pode ser uma constante, um segmento de vetor ou uma expressão mesmo. Aqui a gente só vai trabalhar com o caso da expressão em si, certo? E para construir as expressões, a gente tem que definir os operadores. E os operadores que a gente tem aqui são 4, os operadores lógicos. O operador NOT, que é um til, operador AND, que é um i comercial, operador OR, que é uma barra, e o operador lógico XOR, que é um chapéu, certo? Que quem é um pouco mais experiente de C, sabe que é exatamente os mesmos operadores que você tem lá no C. Então, por exemplo, se você tiver A igual a 0 e B igual a 1, se você fizer NOT A, aí o NOT é a única operação que você tem que fazer antes do operando, certo? Então você tem que colocar til A, é NOT A isso. Como A vale 0, NOT A vale 1. Se você fizer NOT B, como B vale 1, NOT B vale 0. Aí os outros operadores é como vocês estão acostumados. Fica entre 2 operandos, né? Então A e B aqui, ó. Como A vale 0, B vale 1. A e B vale 0. A barra, né? Que é A OR B. Como A vale 0 e B vale 1. A OR B vale 1. E o chapéu, que é o XOR. Como A vale 0, B vale 1, são entradas diferentes, na saída da XOR, a saída vai ser igual a 1. E como você faz a atribuição? É do mesmo jeito que você faria em qualquer linguagem de programação. A única diferença é que você precisa do assign antes. Então, assign x igual a til A, você está querendo dizer que x recebe NOT A. Assign y a i comercial B, você está querendo dizer que y é A e B. Assign Z A barra B, você está querendo dizer que Z é A OR B. E você pode fazer com mais de um operando, certo? Então, assign Q A I comercial B I comercial C, quer dizer que Q recebe A AND B AND C. E aqui W está recebendo A XOR B.
o System Verilog ele tem precedência do operador já para o padrão. Então, o operador NOT tem precedência maior em relação ao operador AND e a precedência menor é o operador OR, certo? Com isso, a gente já consegue descrever qualquer circuito em System Verilog, certo? Pelo menos os mais elementares. Então, vamos fazer esse exemplo número 15, que ele pede para, utilizando o System Verilog, descreva um circuito digital que possui as seguintes relações, as seguintes expressões lógicas de saída. São duas saídas no meu circuito, F1 e F2. Aqui está em função de A, B, C, mas está errado, era para ser em função de X, Y, Z. F1 é X ou A negado Z, F2 é X, Y negado ou X negado Z. Bem, a gente vai realizar a descrição desse circuito e qual IDE a gente vai utilizar? Nenhuma. A gente vai utilizar um editor de texto que no meu caso eu utilizo o VS Code. Mas se você quiser utilizar o bloco de notas, dá certo, mas não recomendo. Recomendo você utilizar um editor de texto um pouco mais voltado para a programação. No caso aqui é o VS Code. Só que para simular, aí a gente vai utilizar um software que eu pedi para vocês baixarem, que é gratuito, que é o Model Sim. Porque... É o quê? É 1 GB, né? Por que eu pedi para baixar o Model Sim? Porque é o software padrão na indústria, certo? Então, na indústria, o pessoal utiliza esse software para realizar a simulação, certo? E o que eu vou fazer a simulação é testar para todas as possíveis condições de entrada e elaborar a tabela verdade do circuito. Que já para adiantar, eu já estou apresentando aqui, ó, as entradas X, Y, Z e as saídas F1 e F2. Já estou apresentando já para a gente facilitar a nossa vida. Então, vamos realizar a descrição. Então, a gente vai no VS Code, no meu caso, né? Certo? Aqui está um projeto que eu estava fazendo. E a recomendação que eu faço é o seguinte, não é obrigatório, mas eu gosto de instalar a extensão. Você vai aqui nas extensões do VS Code e procura por qualquer extensão de Verilog. Porque por padrão ele não vem, certo? Aqui a internet não está colaborando, né, amigo? Verilog. Você procura qualquer extensão que tem Verilog. No meu caso, eu já vou mostrar a extensão que eu tenho instalada. Ó, é essa daqui, Verilog HDL, certo? Ou essa daqui, ó, Verilog HDL / System Verilog. É até melhor essa daqui. Você baixa qualquer extensão para ter suporte ao Verilog, não é para compilar, é para fazer a formatação do código, certo? Para deixar as coresinhas, né? Como diz minha namorada. Então, eu vou criar aqui só uma pasta, né? Essa pasta eu vou disponibilizar depois. Essa pasta é System Verilog. Eu vou fazer aqui exemplo 15. É o que está fazendo, né? E vou criar um arquivo. O nome do arquivo, ele tem que ser igual ao nome do módulo. Então, eu vou chamar esse módulo de circuito. Vou chamar circuito, certo? A extensão do System Verilog é SV, certo? Então, circuito.sv. Então, aqui já vou criar o meu circuito. Claro que aqui a extensão vai me dar o autocompletar, mas não vou utilizar ele, certo? Então, a primeira coisa que você começa é digitando a palavra módulo. E agora você dá um nome do seu módulo, que nesse caso tem que ser igual ao nome do arquivo, certo? Como o arquivo é circuito, o nome do módulo é circuito também. Abre parênteses, fecha parênteses, certo? E aqui você já fecha o módulo com a palavra endmodule, certo? Aqui entre esses parênteses, você vai colocar justamente as portas, ou seja, os pinos de entrada e os pinos de saída. Você poderia fazer tudo numa linha só? Pode, sem problema nenhum. Só que a formatação vai ficar uma porcaria. Então, como é que eu recomendo? Você quebrar a linha, certo? Então, veja que o meu circuito, quem são as entradas? X, Y e Z. Vou começar pela entrada X. Então, vou declarar uma entrada. Qual o tipo que eu vou declarar nessa entrada? Para vocês que estão começando, vocês podem sempre utilizar esse tipo logic. E a minha entrada vai ser X. E eu coloco vírgula. Ah, professor, e não por que ponto e vírgula?
Porque você pode interpretar isso aqui, ó, módulo e circuito, parênteses, como se fosse uma função. E você separa os argumentos de uma função usando o quê? Vírgula, né? No C ou no Python. Então é como se você estivesse separando os argumentos de uma função, da declaração de uma função lá no C ou no Python. A outra entrada é Y, né? Então é uma entrada, o tipo dela é o logic e o nome dela é Y. E eu tenho outra entrada que no caso aqui é Z. Então entrada, o tipo, novamente, para vocês podem usar sempre logic, Z. E no caso eu tenho duas saídas, né? F1 e F2. Então, tem uma saída output, logic, né? F1, fazer assim. E por fim, a outra, output logic, F2. Ah, professor, o último tem vírgula? Não. Por quê? Porque quando você está declarando a função, por exemplo, função, e você separa os argumentos, x, y, z, e assim por diante, o último argumento, depois do último argumento, não tem vírgula, né? Do mesmo jeito aqui. Depois do último argumento do módulo, também não tem vírgula. Certo? Então é como se você estivesse literalmente declarando o protótipo de uma função. Certo? Alguma dúvida até o momento? E agora? Quando troca de input para output, bota ponto e vírgula? Não, só vírgula. E o que eu faço agora? Eu não tenho as expressões? É só descrevê-las, né? Eu vou colocar aqui para separar. Vou fechar essa aba aqui. E eu vou pegar as expressões. F1, no caso, vai ser igual a x ou y negado z. Não é? Então, o que eu faço? Uso a diretiva assign para realizar uma atribuição. Eu quero atribuir quem? F1. Vai ser igual a quanto? Aí eu coloco a expressão x ou. Aí o ou é assim, né? Y negado e z. Eu posso até colocar parênteses para simplificar. Assim, melhorar a legibilidade, mas não precisa. Porque o System Verilog ele já tem a precedência dos operadores. Se tiver entre parênteses, ele interpreta primeiro que está entre parênteses? Tá entre parênteses. Aí no caso aqui eu estou pedindo para ele primeiro fazer o not, depois fazer o end, né? E por fim fazer o or. Mas se eu fizesse sem, funcionaria também porque ele já tem justamente essa precedência dos operadores. Primeiro o not, depois o end e por fim o or, certo? Estou colocando aqui porque aí é um vício meu, certo? Colocar os parênteses, mas vocês fiquem à vontade. E F2 vai ser quem? X e o negado de Y, né? Então, X, o I comercial, not Y, or, o quê? O negado de X e Z. E eu vou colocar aqui esses parênteses assim, só, novamente, para melhorar a legibilidade do código. Mas, fiquem à vontade de colocarem ou não. Certo? Estou dizendo que eu faço primeiro o not Y, depois faço o I comercial com X, depois faço o not X, faço o I comercial com Z, e só depois faço o OR. Mas, novamente, não precisa desses parênteses, porque o Verilog já tem essa precedência, certo? Tem mais alguma expressão de saída para declarar? Tem? Não, né? Acabou. É só isso. Veja que não tem dificuldade nenhuma. Se você tiver expressão lógica, isso aqui é literalmente descrever a expressão. Ali naquela primeira que você vai declarar, sendo cada input lógico, eu posso colocar uma seguida da outra? Pode. Eu vou fazer isso no próximo circuito. Certo? Então, veja que não tem dificuldade nenhuma. E, de fato, é isso mesmo. A parte de descrição de hardware, ela não tem dificuldade. Qual é a dificuldade? É a expressão. Você obter a expressão lógica. Mas depois com a expressão lógica feita,
vai-se embora. Só que a gente precisa testar isso aqui. E como é que a gente testa? Usando o Model Sim. Nesse caso aqui eu vou usar o Model Sim. Existem outras ferramentas para se realizar a simulação. O Quartus é uma dessas ferramentas. Tem também o Icarus Verilog, que também é uma ferramenta até open source. Mas no caso aqui eu vou usar o Model Sim, porque novamente é o padrão da indústria. Então dá para ver que o Model Sim é um software bem feio, certo? Ele tem essa mesma interface faz uns 20 anos, certo? Mas funciona. Funciona. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui no Model Sim é criar um projeto. Para criar um projeto no Model Sim, você vai em File, New, Project. Aqui vai abrir uma janelinha, você dá o nome do projeto. Eu vou chamar esse projeto de circuito. E agora, na segunda opção, tem a localização do projeto. A localização do projeto, minha recomendação é que você coloque na mesma pasta no qual você criou o seu arquivo Verilog, ou System Verilog. No meu caso é essa daqui. Pronto. Não precisa fazer mais nenhuma outra configuração. É só apertar OK. Quando você clica em OK, a primeira coisa que ele apresenta é essa telinha aqui, ó, para adicionar itens ao projeto. E nesse caso aqui você vai adicionar justamente o arquivo que você acabou de descrever. Então você clica nessa opção, Add Existing File, certo? Então você vai adicionar arquivos ao projeto, você clica aqui em Browse, e aqui já vai ver o circuito.sv, que é o System Verilog. Então clica, abrir, aperta OK, e veja que ele já está aqui, ó, no projeto, certo? Agora é só apertar em Close. A primeira coisa que você tem que fazer é compilar. A parte de compilação serve para, basicamente, verificar a sintaxe. Como é que você compila? Aqui nessa área branca, você clica com o botão direito, vai em Compile e Compile All, certo? Aqui embaixo vai aparecer as informações da compilação. Ó, vai dizer Compile of circuito.sv as successful. Quer dizer que compilou com sucesso. Se tivesse algum erro, por exemplo, vamos tirar esse ponto e vírgula aqui, certo? Se eu mandasse compilar novamente, aí ele acusaria o erro. Para eu descobrir onde está o erro, eu vou aqui na mensagem e dou 2 cliques, certo? Não é um clique só não, é 2. Aí ele vai dizer qual é o erro, né? Aí aqui ele diz o seguinte, ó. Erro, aí um monte de coisa, linha 9, né? Próximo a assign, syntax erro. Esperava-se ponto e vírgula ou vírgula. Então você vai lá na linha 9 está aqui, né? Mas o erro é na linha 8. É porque é que nem no C, né? Se dá um erro de ponto e vírgula sempre ele acusa na linha após. Alguém tinha falado? Então, vamos corrigir o erro, né? Vamos compilar. Agora ele compilou com sucesso. Outra forma de você verificar é aqui, ó. Tá vendo que aqui em status tem um visto? Quer dizer que a compilação ali foi feita com sucesso. Não basta só compilar, tem que simular. Como é que você simula? Você vai aqui em Simulate, Start Simulation, certo? Quando abrir essa janela, você vai ter que clicar aqui em Work. Ao lado do Work, tá vendo que tem um mais? Você clica nele. Aí vai abrir todo o que você tem no projeto, que a única coisa aqui é esse módulo que é chamado de circuito. Aí você seleciona ele e aperta OK. Quando ele apertar OK, ele vai abrir essa telinha que é a telinha de simulação. E o Model Sim, ele só faz simulação via forma de onda, certo? Muito provavelmente, a primeira vez que vocês abrirem o Model Sim, vai estar assim, certo? Não vai aparecer aquela tela preta. A tela preta é onde estão os resultados. Então a gente tem que mostrar ela, né? Para você ver a tela preta, você vai aqui em View e seleciona a última opção aqui, ó, Wave. Aí você vê a forma de onda. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é selecionar as entradas e saídas e jogar para a sua forma de onda. As suas entradas e saídas estão aqui, ó, nessa região chamada Objects. Dá para ver, ó, tem X, Y, Z, F1 e F2. O que eu vou fazer é selecionar e arrastar para a forma de onda.
Você pode fazer um por um, arrastar x, arrastar y, ou você pode fazer tudo de uma vez só. Como? Segura o Ctrl e sai clicando. Eita, fechar aqui. E sai clicando, ou clica no primeiro que você quer selecionar, Shift, o último, certo? Então, vou adicionar X, o Z, F1, F2, que é o que estava faltando. E como é que você faz a simulação aqui? A simulação no Model Sim, ela tem duas formas de ser feita. A primeira é uma simulação que a gente chama iterativa, que é a simulação que você vai, força as entradas, simula e verifica as saídas. Depois força mais uma entrada, simula e verifica a saída. Essa é a forma iterativa. Não é a melhor forma de você fazer a simulação. A melhor forma é através de um script que a gente chama Test Bank. Porém, para entender como funciona a Test Bank, vocês têm que ter um pouco mais de maturidade em System Verilog, então a gente vai ficar lá para o final do curso. Vamos fazer a interativa que já vai dar certo para vocês. Então, eu vou, primeiramente, forçar para fazer a tabela verdade, né? Então, a tabela verdade está aqui. Certo? Do lado. Vou dividir a tela. Está aqui a tabela verdade. E eu tenho que gerar essas condições da tabela verdade. A primeira é x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Como é que eu forço x assumir o valor 0? Eu vou na entrada x, clico com o botão direito e seleciono essa opção aqui, ó, force. Aqui em value eu coloco 0. Faço a mesma coisa para y. Clico com o botão direito, force. Value, coloco 0. E faço a mesma coisa para z. Clico com o botão direito, force, value 0. Pronto. Ah, professor, mas não apareceu ainda nada. É porque você ainda tem que simular. Para você simular, tá vendo esse número aqui, ó, 100 PS? Tem um botãozinho do lado, ó. O botãozinho do lado é Run. É só você clicar. Aí ele simula. Veja, ó, isso aqui é só você clicar e arrastar, certo? Essa linha amarela aqui, ela facilita a gente analisar. Veja que quando a entrada for 0, 0, 0, a minha saída F1 vale 0, minha saída F2 vale 0. Então, primeira linha da tabela verdade está ok. A próxima é 0, 0, 1, né? X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 1. Eu só preciso mudar as entradas que mudam. Então, como X permanece em 0, Y permanece em 0, a única coisa que muda é Z, eu clico no botão direito em Z, vou em Force, coloco 1. E agora, simulo. Aí arrasto aqui para encaixar nessa situação, ó. Para x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1, a minha saída F1 vale 1, minha saída F2 vale 1. Também está correto. A próxima linha da tabela verdade é x igual a 0, y igual a 1, então eu vou forçar y e c igual a 1, e z igual a 0. E vou clicar novamente no mesmo botão, ao lado onde tem 100 PS. Para essa condição, ó, x igual a 0, y igual a 1, z igual a 0, a minha saída F1 é 0, minha saída F2 é 0, está batendo, né? E a próxima condição é x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1, né? Então, clica aqui em z, clica aqui em z, force, z, c igual a 1. Então, clico novamente aqui para simular. X igual a 0, y igual a 1, z igual a 1, F1 vale 0 e F2 vale 1. Tá correto, né? Pela tabela verdade aqui que a gente está montando. Agora, a próxima condição é x igual a 1. Então, force x a C1, y C0 e z C0. Então, vamos simular aqui. X igual a 1, y igual a 0, z igual a 0, F1 é 1 e F2 é 1. Tá correto. Agora eu vou simular para 1, 0, 1. X vale 1, y vale 0, z vale 1. Então vou simular. X igual a 1, y igual a 0, z igual a 1. A saída F1 vale 1, a saída F2 vale 1. Tá correto, né? Ó. Agora eu vou colocar x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 0.
E vou simular. Então, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0. F1 foi 1 e F2 foi 0. Tá batendo, né? E agora falta a última condição da tabela verdade, que é x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. Vou simular. E F1 foi igual a 1, F2 foi igual a 0. Então, bateu, certo? Chegou nesse ponto, acabou a simulação. Lá no projeto, como eu peço a simulação em forma de onda, vocês só bateriam o print dessa tela aqui, certo? Ok? Se fizer uma simulação errada, por exemplo, tipo, repetir, tem como excluir dali ou não? Não. Mas eu vou explicar outra forma de fazer a simulação que é um pouco melhor. No próximo exemplo eu vou mostrar como faz. Mas entenderam até agora? Bem, existe o conceito, que aqui eu estou chamando de sinais. Eu estou usando esse nome, sinais, porque é o nome que se utiliza lá no VHDL. Aqui no Verilog ele não tem um nome específico para isso não, certo? O que é sinal? Sinal é um valor intermediário que ele é interno ao circuito. Ou seja, você não consegue enxergar um sinal fora do circuito, só dentro, certo? Então, um sinal é declarado dentro de um módulo e só pode ser visualizado dentro do módulo. Ou seja, não pode ser visualizado fora do módulo. E basicamente os sinais servem para quê? Para você fazer a ligação de um ponto até outro ponto. Ou para fazer valores intermediários, certo? E como é que você declara um sinal? É muito parecido como você declara uma porta. Você coloca o tipo do sinal e depois você coloca o nome daquele sinal. O tipo a gente está usando sempre o tipo logic e o nome aí a gente dá o nome que quiser, certo? Para entender um pouco melhor como a gente usaria sinais nesse caso, a gente vai implementar esse circuito aqui, ó. É o mesmo circuito anterior, certo? Só que dessa vez eu vou implementar através das expressões lógicas, certo? Então, através do diagrama de circuito lógico. Então, utilizando o System Verilog, descreva um circuito digital que possui o seguinte diagrama de circuito lógico. No final do dia, é o mesmo circuito que a gente descreveu anteriormente. Só que a gente vai partir do diagrama, certo? E o que eu vou fazer? Aqui eu vou tentar escrever. Vai ficar uma porcaria, mas enfim. Concorda. Ó, esqueça tudo que é entrada, tudo que é saída. Concordo que eu vou precisar de um fio para ligar este inversor até essa porta lógica AND. Então eu vou chamar esse fio, por exemplo, de W1. Aqui, ó. Concordo que eu vou precisar de um fio para ligar a saída dessa porta AND na porta lógica OR, aqui. Eu vou chamar esse fio de W2. Certo? Dessa porta lógica inversora até essa porta lógica AND, concordo que eu vou precisar de um fio. Vou chamar de W3. Ah, professor, e por que eu não preciso aqui de X até Y? Porque de X até essa porta lógica I, OR, aqui. Porque X já é a entrada. Certo? Você só vai precisar, eu só estou falando aqui do que está dentro do circuito. Vou precisar de outro fio para ligar essa porta inversora a essa porta lógica AND aqui, né? Vou chamar de W4. Vou precisar de um fio para ligar essa porta lógica AND até essa porta lógica OR, não é? Eu vou chamar ele de W5. E por fim eu vou precisar de um fio para ligar essa porta lógica AND nessa porta lógica OR aqui, né? Vou chamar de W6. Pronto. Preciso mais de algum outro fio? Não, né? Então, entendido isso, vamos lá descrever esse circuito, não usando essas expressões, mas sim partindo do diagrama, certo? Eu vou manter as anotações que vai me ajudar. Então, vou aqui novamente no VS Code, eu vou fechar essa pasta e vou criar outra. No caso aqui, seria o exemplo 16. Então, vou criar um novo arquivo. Eu também vou chamar de circuito.sv. Certo?
Começa pela palavra reservada módulo, o nome do circuito, que se chama circuito, abro e fecho parênteses e boto ponto e vírgula. E aqui eu já vou fechar o módulo, end módulo. Aqui dentro do parênteses, vou colocar a declaração das portas. E para melhorar a formatação, eu vou quebrar a linha, certo? Então, esse circuito, quais são as entradas dele? X é a entrada, o tipo logic, Y é a entrada, também tipo logic, e Z é a entrada, tipo logic. E quais são as saídas? F1, também tipo logic, e F2, também tipo logic. É o que eu estou dizendo, pelo menos aqui de início a gente só vai trabalhar com tipo logic. Então, entrada, vou ter uma entrada do tipo logic, chamada X. Eu vou ter uma entrada do tipo logic, chamado Y. E eu vou ter uma entrada do tipo logic, chamada Z. Aí uma pergunta que já foi feita. Professor, X, Y, Z, todo mundo é entrada, todo mundo é o mesmo tipo. Eu posso declarar todo mundo numa mesma linha? Pode. Eu posso fazer assim, ó. X, Y, Z. Do mesmo jeito, F1 é uma saída do tipo logic, output logic F2, aqui não tem vírgula, né, porque é o último argumento da função módulo. Do mesmo jeito, F1 e F2, como ambas são saídas e ambas são tipo logic, eu posso juntar. Certo? Ok? Agora deixa eu dizer uma coisa, isso não é muito comum não, você fazer, por incrível que pareça. Geralmente o pessoal, para cada linha, uma entrada. Uma coisa que eu não falei, né, são os comentários. Comentários é //, olá, eu sou um comentário. Ou pode ser barra, estrela, barra. Olá, eu sou um comentário em mais de uma linha. Veja só. Pronto. Então, vamos lá. Vamos partir do diagrama de circuito, né? Primeira coisa. Eu não estou descrevendo as expressões, estou descrevendo a partir do diagrama. A primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui é declarar os sinais intermediários, que nesse caso vai ser quem? W1, W2, W3, W4, W5, W6. Então, vou declarar W1. W1 é um logic, que é o tipo logic. Eu vou chamar ele de W1. W2, mesma coisa. É um logic W2. W3, mesma coisa. Logic W3. W4. Opa. W5 e W6. Posso juntar todo mundo na mesma linha? Posso. Da mesma forma como eu posso juntar lá dentro da declaração das portas, posso juntar aqui na declaração dos signos. Então, posso fazer assim, ó. Certo? Então, estou declarando esses signos que são valores intermediários. Vamos lá, vamos descrever as expressões. Então, como é que você faz nesse caso? Faz as expressões intermediárias. Então, por exemplo, faria como se você estivesse analisando o circuito mesmo, na prática. Para esse circuito de cima, você não tem que primeiro fazer a função lógica NOT aqui, né? Então, você vai calcular quem é W1, primeiramente. Quem é W1? W1 vai ser quem? Y barrado, né? Então, NOT Y. E agora, você consegue calcular W2, né? W2 vai ser quem? W1 e quem? Z. Aí agora você consegue calcular F1. F1 vai ser quem? W2 ou X. Ou X ou W2, tá? A mesma coisa. Agora, W3, né? W3 vai ser quem? NOT Y. Consigo calcular W5 aqui já, né? Mas vocês vão ver depois que não vai fazer importância nenhuma. W5 vai ser quem? W3 e X. A X.
Agora W4, né? W4 é not X. X. W6, né? Já consigo calcular. Vai ser W4 e Z, não é? E agora F2, né? F2 vai ser W5 or W6. Pronto, né? Porque eu já descrevi tudo no meu circuito. Veja que, ficou mais grande. Ficou. Não estou dizendo que é melhor fazer dessa forma, não. Mas é uma alternativa. Se você tiver um diagrama de circuito e você não quiser obter a expressão lógica dele, para descrever ele, você pode fazer dessa forma. Usar os signos para fazer os intermediários. Ok? Fazer uma pergunta. Eu poderia colocar o F2 aqui em cima? Posso. Pode. Por quê? Porque essa daqui é a maior diferença entre uma linguagem de descrição e uma linguagem de programação. Tudo isso aqui está rodando ao mesmo tempo. Não é sequencial. Então, numa linguagem de programação do C, ele executa primeiro essa linha, depois a próxima, e assim por diante. Numa linguagem de descrição de hardware, é tudo ao mesmo tempo. Ou seja, uma linguagem de descrição de hardware, ela tem um paralelismo perfeito. Certo? Por isso que quem trabalha com programação paralela, parte de paralela, se você conseguir fazer na FPGA, você tem um paralelismo. Não tem como ser melhor, certo? Não tem como ser melhor em termos de paralelismo que o FPGA. Você pode pegar aqui um Ryzen 4 bilhões com 300 núcleos, não vai ser melhor que a FPGA não, certo? Que tudo tá rodando ao mesmo tempo. Ok? Vamos agora. Inclusive isso é uma coisa, gente, que eu estou reforçando porque é fonte de confusão de muitas pessoas, certo? Essa questão de achar que é como se fosse uma linguagem de programação que tem que ser sequencial. Não precisa, certo? Professor, Oi. tem dois ali igual? W e W3 não dá pra ser a mesma coisa, não? W. Tem. Dá pra ser. É uma coisa que a gente passa batido. Enfim, se fosse para fazer, digamos, em casa, com mais calma, você faria só com um deles, certo? Mas aqui a gente está fazendo rápido. Mas pode eliminar um deles, sem problema nenhum. Vamos simular, né? Aqui no Model Sim você pode fechar, né, para abrir novamente. Ele, por padrão, abre o projeto anterior. Então, se você criar um novo projeto, File, New Project, ele pergunta se você quer fechar o projeto. Aí você diga que quer. Ao Project Name, eu também vou chamar de circuito. E a pasta, no caso, vai ser a pasta do arquivo, que no caso é exemplo 16. E vou clicar em OK. E aqui, como eu já descrevi o projeto anteriormente, eu vou adicionar um arquivo já existente. Então, em Browse, circuito.sv, OK, close. Aqui tem um detalhe, uma coisa que é o seguinte, você pode usar o Model Sim como editor de texto também. Se você der 2 cliques, ele abre aqui um editor de texto. Eu particularmente acho uma porcaria, eu já vi que está tudo errado aqui. Mas enfim, eu não gosto. Eu prefiro fazer no VS Code e importar. Até porque se eu alterar alguma coisa aqui no VS Code, ele já puxa para cá, certo? Não precisa importar novamente não. Vamos compilar, né? Clica no botão direito, compile all. Show, compilou correto. Então não teve nenhum erro de sintaxe. Mas eu tenho que verificar se agora está descrito corretamente, né? Vamos simular um circuito. Simulate, Start Simulation. Aqui nessa janela, você, aqui em Work, clica ao lado mais e veja que tem um módulo chamado circuito. Então vou clicar OK. E veja aqui, ó, que em Objects, ele puxou um monte de coisa. X, Y, Z, F1 e F2. Mas ele puxou também W1, W2, W3, W4, W5, W6. É porque o Model Sim é a característica dele. Além dele importar as entradas e saídas, ele também importa para a simulação os signals, certo? Mas a gente não vai precisar utilizar eles. Então a gente só vai selecionar X, Y, Z, F1 e F2, certo? Esses signos aqui, por hora, a gente não vai utilizar. Mas assim, em algumas situações, pode ser útil.
mas não nessa. Então vamos clicar e arrastar. E agora vamos fazer nossa simulação. Só que aqui eu vou fazer um artifício, ensinar um artifício aqui para vocês. Ao invés de ficar forçando, um artifício que pode ser feito é o seguinte. Eu não vou explicar de onde vem esse artifício, mas funciona. Você clica com o botão direito na entrada menos significativa da tabela verdade. Que no caso aqui, se você observar a tabela verdade, a entrada menos significativa, a que está mais à direita, é o Z. Então você clica com o botão direito, vai em clock, certo? A gente ainda vai ver o que é clock mais para frente do curso. É um artifício só, certo? Aqui, a única coisa que você tem que notar, período. Precisa mudar? Não, deixa sem. Mas essa opção aqui, ó, Fixed Edge, você coloca Falling, certo? E aperta OK. Aí agora você vai para a próxima entrada, que no caso aqui seria Y, né? Clica com o botão direito, vai em Clock. Aqui o período, você sempre coloca o dobro do que você colocou no anterior. O anterior não foi 100? Você coloca 200. E Fixed Edge, Falling, sempre em Falling, certo? E por fim agora X. Clica com o botão direito, Clock. O dobro do anterior. O anterior era quanto? Agora você coloca 400. Fixed Edge, Falling. Pronto. Não vou explicar porque funciona, mas isso aqui gera todas as combinações possíveis da tabela verdade, certo? Vamos lá. Vamos simular. Run. Aqui ele já gera 2 pares de uma vez só. Então vamos colocar aqui e ver funcionamento. X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. Saída F1, 0, F2, 0. Tá correto, né? X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 1. F1 foi 1 e F2 foi 1. Tá correto. Se eu simular mais uma vez, aqui vai acontecer o quê? X igual a 0, Y igual a 1, Z igual a 0. F1 vale 0, F2 vale 0. Tá correto. X igual a 0, Y igual a 1, Z igual a 1. F1 vale 0, F2 vale 1. Tá correto. Agora vamos simular mais. X igual a 1, Y igual a 0, Z igual a 0. F1 vale 1, F2 vale 1. E para X igual a 1, Y igual a 0, Z igual a 1. F1 vale 1, F2 vale 1. Tá correto também. Agora, X igual a 1, Y igual a 1, Z igual a 0. F1 vale 1, F2 vale 0. Tá correto? Ó. F1 vale 1, F2 vale 0. E por fim, para X igual a 1, Y igual a 1, Z igual a 1. F1 vale 1 e F2 vale 0. Tá correto. Então, é o mesmo circuito, né? Só que descrito de 2 formas diferentes. Ok? Então, com isso aqui, pessoal, eu apresentei basicamente o que vocês precisam entender de System Verilog para fazer muita coisa. Inclusive, o projeto de vocês, né? Então, aqui, vou aqui abrir o projeto. Ciclos digitais, 2024... Está aqui em listas, projeto 1. Então, ó, a questão 1 vocês já conseguem fazer, porque eu já dou as expressões lógicas. Certo? São 4 circuitos, 4 expressões lógicas, né? A segunda também, porque eu já dou os diagramas. A terceira já dá até para fazer, mas como eu não expliquei mapa de Carnot, esse circuito vai ficar muito grande, certo? Quando eu explicar o mapa de Carnot na semana que vem, a gente vai aprender um método em que a gente já obtém uma expressão mais simples. Então eu recomendo vocês deixarem só para a semana que vem. A questão 4 também dá para fazer, mas eu recomendo vocês esperarem a aula de mapa de Carnot. Mesma coisa a questão 5, também já dá para fazer, mas recomendo esperar a aula de mapa de Carnot. Mas a aula 1 e a aula 2, questão 1 e questão 2, já dá para fazer com o que vocês aprenderam hoje e com conhecimento teórico da disciplina, certo? Então, essa é a parte de System Verilog, certo? Já podem começar a fazer o projeto e a aula de hoje fica por aqui. Então, boa noite aí, pessoal, e até segunda, né?